Então beleza, bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante, empolgante para o torcedor do Goiás em relação aos naming rights com negociação com a empresa goiana. Essa empresa é a SSA, São Salvador Alimentos, localizada em Itaberaí, tendo as duas principais marcas, a Super Frango e também a Boa, no ramo alimentício, uma das maiores marcas tanto do estado como também a do Brasil, uma grande exportadora de alimentos para o mundo. Sobre esta informação, ela foi confirmada uma atualização importante do Iago, do Periquito News, um abraço para ele inclusive, afirmando o seguinte: nesta noite de quinta-feira, de quarta-feira, segundo apurações, o Goiás está em conversas avançadas para fechar os naming rights do estádio Ali Pinheiro com a SSA. Segundo apurada, a negociação gira em torno de 6 milhões de reais por um ano, tá? Seria um ano de contrato, com a possibilidade de renovação. Então essa seria a ideia do Goiás, algo que já ia de encontro àquelas informações que a própria Jéssica Andrade havia comentado em entrevista, a Jéssica Rezende, em entrevista ao programa do Danilo Dias, o Placar Esportivo, onde existe a possibilidade do Goiás, por que não, fechar um acordo, um contrato menor, tá? Ao invés de, por exemplo, ser um vínculo indefinitivo por 20 anos, 15 anos, como a gente costuma ver no futebol brasileiro, seria, por que não, um contrato menor para o Goiás, com uma possibilidade de renovação, sendo uma empresa do estado. E as apurações que a gente tem nesse presente momento é que essa empresa seria a SSA, tá? Uma empresa fundada em Itaberaí, em 1991, hoje com mais de 5 mil colaboradores, uma popularização presente em mais de 70 países, faturamento, por exemplo, no ano passado, foi de quase 4 bilhões de reais. A previsão deste ano é em chegar em 4,5 bilhões também. A empresa que não é uma empresa com ações, tá? Uma empresa ainda de capital fechado. Os seus números o colocam no topo do setor, com crescimento sólido e governança auditada. Tá? Acredito que seria tanto uma boa para o Goiás como também para a marca. Essas empresas, por exemplo, no estado, elas precisam ter um pouco mais, às vezes, de aproximação com os clubes. Eu vejo que hoje é muito raro a gente ver, por exemplo, tendo um grande patrocinador do time, uma empresa local, principalmente aqui em Goiás. Tudo bem, eu entendo que as casas de apostas elas chegaram com um valor muito maior, né, nos últimos anos, do que, por exemplo, em comparação com os antigos patrocinadores. Mas, infelizmente, é algo que a gente vê com pouca frequência. O Goiás, talvez a última empresa goiana a patrocinar de fato e ter uma identificação com o clube por mais anos, talvez tenha sido a Neoquímica ainda, lá entre 2008 e 2010. Depois até tiveram uma ou outra empresa aqui, outra ali, a Geolab também em 2015, mas nenhuma assim de fato para estampar, ser um grande patrocinador, com grandes capacidades, né, de investir no Goiás e manter uma marca sólida, como o caso dos naming rights. Então seria basicamente um negócio de um ano. Eu acho um pouco arriscado para o Goiás, porque os naming rights, diferentemente de uma camisa, o ideal é você não ficar trocando demais, tá? Então assim, uma camisa você pode ter um patrocínio, por exemplo, da Super Frango nesse ano e do ano que vem da Friboi. Não faz muito mal. A gente já está acostumado, né, no futebol, ter esse rodízio das empresas. Só que quando a gente está falando em uma identificação do nome do estádio, o ideal é uma empresa estar por ali, até para o próprio retorno, durante pelo menos 3 a 5 anos. Tá? Sobre a Super Frango, o grupo SSA, tem 3 marcas principais, e assim, na cidade de Itaberaí também, eu já passei por Itaberaí algumas vezes, mas não conheço a fundo. Uma boa cidade, tá? Para os padrões do Brasil, eu diria que é uma excelente cidade, inclusive. Assim como existe, por exemplo, em Concórdia, né, Santa Catarina, um grande polo agroindustrial com foco principalmente em uma única empresa, em Santa Catarina sendo a Sadia, né, tem ali na região de Chapecó também a Aurora. Em Goiás, a SSA conseguiu sim fazer isso muito bem feito, né? Uma empresa com 5 mil funcionários e as duas marcas principais, a Super Frango e também a Boa. Super Frango, acho que o nome já propriamente indica. A Boa, ela tem mais produtos, digamos, processados, né? Seja aí batatas, queijo, uma marca muito boa, inclusive. Vou até dar o meu pitaco aqui. É uma marca que eu tenho com frequência em casa, tá? Bom preço, uma excelente qualidade.
A outra marca é o Mercado Sabor, que ela basicamente ela vende os produtos, tá, da Boa através do seu site. Então, o Mercado Sabor ela é basicamente uma forma de você comprar os produtos da SSA sem sair de casa. Acredito que seria uma excelente escolha para o Goiás. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa em relação a essa história. Férias de julho combina com uma oportunidade incrível dos seus filhos descobrirem um mundo novo. E se eu te contar que essa experiência pode transformar as férias em algo inesquecível? Imagine os seus filhos aprendendo um esporte novo, se divertindo e desenvolvendo habilidades incríveis. Você já viu a alegria de uma criança ao acertar a primeira bolinha? Aqui na Bueno Tênis Club, cada acerto é uma vitória e cada sorriso é uma conquista. Esportes de raquete, como o tênis, o beach tênis e o pickleball, não são apenas atividades físicas, são ferramentas de desenvolvimento humano. Com a Alternativa Bike Shop, você compra a sua nova bike em promoção, Aro 29 por apenas R$ 899,90, com entregas em Goiânia, Aparecida e região, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, ali pertinho do anel viário de Aparecida de Goiânia. Você encontra também, além de outras bicicletas, tá? Tanto para adultos como também para crianças, peças, acessórios a preços acessíveis, o link aqui embaixo na descrição. Com a RJC Assessoria Contábil, você encontra o melhor para o seu negócio, no aspecto financeiro, na gerência e também na redução de impostos, como por exemplo, nas deduções que você pode aproveitar, deduzir despesas médicas, educação e dependentes podem ajudar a diminuir o valor do seu imposto de renda mensal e também o anual. Vou deixar o link da RJC para você entrar em contato pelo WhatsApp, também pelo Instagram, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, com profissionais capacitados para te ajudar. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Vamos completar aqui as informações, tá? Falando sobre o valor aqui dos name rights até agora, o torcedor pode estar achando, mas será que é pouco, Guilherme? 6 milhões de reais, um ano de contrato? Eu não acho um valor baixo, tá? O valor, inclusive, é bem interessante. A questão é que, para mim, o contrato deveria ser um pouquinho maior. Eu tenho total certeza que o Goiás ele também trabalha com isso para, como eu falei, não ficar naquela coisa de todo ano você ter que renegociar, às vezes a empresa sai, fica difícil você buscar, por exemplo, outros patrocínios de imediato, depois que você tem uma associação com a empresa. Que é basicamente o tempo que o torcedor, a mídia começa a pegar o nome do estádio, aí você tem que mudar de novo, tá? Então, o ideal seria um vínculo de pelo menos 5 anos. Acredito que o Goiás vai sim conseguir convencer algo para esse cenário. Sobre alguns valores, tá? Vamos chegar aqui, ó, algumas marcas que fecharam contratos recentemente. Por exemplo, por ano, esse valor de 6 milhões, ele seria mais do dobro do que tem, por exemplo, o Mané Garrincha em um contrato com o banco BRB. Então, assim, o valor não é baixo, não. 6 milhões de reais não é, não. O Atlético Mineiro foi um caso à parte, então nem vou considerar, tá? Porque teve a construção do estádio. A Fonte Nova fechou recentemente um contrato com a Casa de Apostas, 13 milhões de reais por ano. Um valor semelhante também a que o Atlético Paranaense tinha de direito. Com a Liga, né? A Liga Telecom, esse contrato acabou sendo rescindido. O Palmeiras e o Corinthians recebem 15 milhões. Então, assim, se a gente comparar que o Goiás teria um contrato de quase a metade do que recebe o Corinthians e o Palmeiras, não tem como falar que um contrato desse seria ruim, não. Tá, não seria ruim, não. A diferença é que eles têm esse valor durante 20 anos e o Goiás teria durante 1. Então, como eu falei, eu acho que o ideal seria chegar aí em um contrato um pouquinho maior. Mas sendo bem honesto, qualquer valor que seja acima de 4 milhões, 5 milhões de reais anuais para o Goiás, para mim já estaria de bom tamanho, desde que fosse um vínculo maior. Aí, por exemplo, 5 milhões por ano, sendo reajustado, obviamente, por que não pensar em um contrato de 15 anos? Aí sim é outro cenário, poderia ajudar o Goiás. Esse valor de 6 milhões, é claro, não seria o suficiente para completar a serrinha, nada disso. Seria uma verba a mais para o clube, seja para uma pequena modernização no seu estádio ou para o futebol.